Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 79 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje são as integrais quase imediatas. Você já ouviu falar delas? Integrais imediatas todo mundo conhece, né? Mas reservei aqui 6 integrais em que você tem que manipular um pouco para depois aplicar as integrais imediatas. Então fica nessa live até o final, que eu vou resolver esses 5 exemplos passo a passo. Bora começar com o que é as integrais imediatas. Basicamente são integrais em que você coloca a resposta diretamente, você não precisa de fazer contas. E todas essas propriedades vêm das derivadas, né? Integral também é conhecido como antiderivada. Então, é a operação contrária da derivada. Integral de 1 sobre x. Você pode ler assim também. O que eu derivo que vai dar 1 sobre x? É uma forma mais didática de interpretar uma integral. Porque antes de começar a integral, normalmente a gente aprende derivadas, né? Então, se você passar a olhar a integral como derivada ao contrário, fica mais fácil de lembrar as fórmulas. Não são mais fórmulas para decorar. Você não precisa decorar as fórmulas de derivada e as de integrais. Você pode lembrar só as de derivada e depois fazer a operação contrária. Fica mais fácil de lembrar todas essas fórmulas dessa maneira. E assim você passa em cálculo de primeira com tranquilidade. Olha só. O que eu derivo que dá secante ao quadrado? Tangente de x. O que eu derivo que vai dar seno? Menos cosseno. Por quê? O menos fica com a derivada de cosseno? Menos seno. Menos com menos dá mais, então a resposta é seno de x. Uma outra dica boa é que você sempre pode derivar a resposta da integral e conferir o resultado. Se você confere o resultado, dá para ter certeza que você vai acertar o exercício e passar em cálculo de primeira. Qual é a integral de cosseno de x? Seno de x mais c, porque a derivada de seno é cosseno e a derivada de c é zero, né? Esse c aqui é chamado de constante de integração, porque na verdade você tem várias respostas. Pode ser seno de x mais 1, mais 2, mais 4, o derivado de um número é zero, né? Então por isso que a gente fala que a integral é indefinida. Você tem infinitas respostas, mas sempre vai ser uma função específica mais a constante de integração. Tudo bem? Sempre que a integral for indefinida, sempre coloca a constante de integração. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu de colocar o c. Tá? Muito cuidado com isso, porque tem professor que corta a questão toda só porque você esqueceu essa constante. Essa regrinha aqui, a primeira, ela é muito famosa, chamada de regra do expoente. Também já ouvi falar que alguns professores chamam ela de regra do tombo. Se bem que a regra do tombo é só para derivadas, né? Agora eu estou em dúvida. Lá em derivadas, quando você deriva um expoente, fica expoente x elevado a expoente menos 1. Aqui que eles chamam de regra do tombo, né? Porque você diminui o expoente. Mas eu acho que integrais não tem esse nome de regra do tombo, não. Enfim, você passar em cálculo de primeira, não confunda a regra do expoente para integrais e a regra do expoente para derivadas, porque é bem diferente. A regra do expoente para integrais, você vai fazer expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Agora, para derivadas, né? É bem diferente. Você baixa o expoente, depois faz expoente elevado a menos 1. Muita gente, na hora de integrar, usa a regra do expoente. E erra tudo. Cuidado com esse detalhe. Então, deixa eu pôr um exemplo aqui. Integral de x ao cubo. Vai dar x elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Certo? O n é 3. Então fica 3 mais 1 sobre 3 mais 1 mais c.
3 mais 1 dá 4. Então isso aqui vai dar x à quarta sobre 4 mais c. Será que está certo? Deriva e confere. Qual é a derivada de x à quarta? É 4x3. O 4 continua. Derivada de c é 0, né? Corta o 4 com 4. Se você derivar, volta para o x ao cubo. Então, se você sabe derivadas, com certeza você vai acertar as integrais. Porque você pode conferir a resposta e garantir que vai passar em cálculo de primeira. Quais são as propriedades estruturais? O que eu chamo de propriedade estrutural? É quando você não resolve, você só monta o exercício. Se aparecer integral de uma soma, você pode fazer a integral da primeira função mais a integral da segunda função. Então, sempre que você consegue transformar o exercício em somas, é interessante, porque a gente pode separar em integrais. Tudo bem? Um exemplo. Integral de e elevado a x mais o cosseno de x. E elevado a x não, vou colocar x ao cubo. X à quinta, pronto. Essa integral, ela é imediata? Não, pensando bem, não é imediata, porque você tem que fazer uma manipulação antes. Só que muita gente faz de cabeça. Então, aí ela vira imediata, entendeu? Imediata é quando você não faz muita coisa. Você já põe a resposta direto. Muita gente já vem aqui, ó, já coloca a resposta. X à sexta sobre 6, integral de cosseno é seno mais c. Então, no formato que eu escrevi aqui foi direto. Mas quem está no início, eu recomendo usar essa propriedade aqui. E depois que você acostumar com ela, você vai fazendo direto. Porque quem está no começo tem que acostumar com as fórmulas ainda, né? Sempre que você tem uma soma, é possível separar. Fica a integral de x à quinta mais a integral de cosseno. Por isso que você pode integrar o primeiro mais a integral do segundo. Agora sim a gente tem integrais imediatas. A resposta é x à sexta sobre 6 mais seno de x mais c. Então, anota aí. Integral de soma, soma das integrais. Se tiver produto, ou divisões, ou potências, tenta transformar em somas. Fica mais fácil. E se for uma subtração, também pode separar. Olha a vantagem de fazer uma aula online. Eu duplico isso aqui, mudo o sinal de mais para menos, pronto. A aula rende muito mais. Esse exemplo aqui também, ó. Integral de x menos cosseno. Eu posso separar. Fica integral de x à quinta menos integral de cosseno, que vai dar x à sexta sobre 6 menos seno de x mais c. Uma dúvida comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira. Eu separei em duas integrais. Não deveria ter uma constante em cada resultado? Assim, ó. Integral de x à quinta é x à sexta sobre 6 mais c. E a integral do seno de x é seno de x mais c. São constantes diferentes, né? Eu vou até colocar uma linha e duas linhas aqui, só para diferenciar. Mas pensa comigo. Se você pegar uma constante e somar com uma outra constante, você chega numa constante. Então, C' mais C duas linhas é igual a C. Você pode separar em várias integrais, mas no final basta colocar apenas uma constante. Então, resposta é x à sexta sobre 6 menos o seno de x mais c. Então, duas propriedades estruturais. Elas são extremamente importantes, tá? Integral de soma, integral de subtração. E por último, quando você tem um número multiplicando. Sempre que tiver um número multiplicando, você pode tirar o número da integral. E eu recomendo que você sempre faça isso. Sempre que você tira o número, fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Por exemplo, se eu tenho a integral de 10 sobre x, muito aluno pode ficar em dúvida. Nossa, isso não é imediato. E realmente não é, você tem que manipular um pouco. Mas, você tem que enxergar essa fração como se fosse 10 vezes 1 sobre x dx. Toda fração
pode ser escrito como uma multiplicação. E quando você transforma a fração em multiplicação, é mais fácil de ver quais são os fatores. Perceba que o 10 está multiplicando a função. Então, eu posso tirar o 10 e integrar 1 sobre x dx. E integral de 1 sobre x dx é imediato. Vai ficar 10 que multiplica ln do módulo de x mais c. Uma outra dúvida que os alunos têm e que trava demais: por que tem módulo? Vocês sabem por quê? Olha só, vem da definição de integrais, tá? Qual que é o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função é x ser diferente de zero, certo? O domínio dessa função aqui, ele é muito maior do que o domínio dessa função sem o módulo. O domínio da função ln de x é x ser maior do que zero. Esse é o problema. O domínio aqui dessa integral tem que ser igual ao domínio da resposta. Entendeu? Então, quando a gente coloca um módulo, a gente consegue resolver esse problema. Porque o módulo de x, aí você aceita qualquer valor de x. Ele pode ser positivo, pode ser negativo. O x aqui pode ser qualquer valor diferente de zero também. Se entrar, por exemplo, um menos 4. Sem o módulo, o menos 4 ia dar problema. Aí você tem um erro aqui. Agora, quando você tem um módulo, se entrar o menos 4, ele fica mais 4 e você consegue resolver. Então, isso vem da definição de integrais. Domínio da resposta tem que ser igual ao domínio do integrando. E, em alguns casos, existem alguns problemas de domínio. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? No caso do ln, é fácil corrigir esse domínio. Basta inserir um módulo. Tudo bem? Anota essa dica aí, porque nos exercícios mais avançados, sempre confere se o domínio da resposta equivale ao domínio do integrando. Tem exercício que isso dá muito problema, principalmente em substituição trigonométrica. Isso acontece várias vezes lá. Então anota essa dica aí, isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Vou falar um pouco sobre pré-cálculo agora. Propriedades trigonométricas. Muita gente tem trauma com trigonometria. Vocês não tem que saber tudo de trigonometria, não. Tem muita regra. Sério, tem mais de 30 regrinhas de trigonometria. Você tem que saber todas. Se você ficar estudando só trigonometria, aprofundando em tudo que existe na trigonometria, você não vai passar em cálculo de primeira, porque não vai dar tempo de você estudar o cálculo, entendeu? Esse é um dos grandes erros. Não é para estudar tudo, não é para revisar toda a matemática básica. Para que você vai revisar as 30 regras de trigonometria? Então, você tem que saber as principais. Vou falar algumas aqui. Essa equação é chamada de primeira equação fundamental da trigonometria. Essa aqui você tem que saber. Tá? Como que você transforma seno, cosseno, tangente para secante, cossecante, cotangente? Isso também é importante saber. Secante de x é o inverso do cosseno de x. Você pode trocar isso também. O cosseno de x vai ser o inverso da secante. Isso aqui você tem que saber. Tudo bem? São as integrais básicas, são as propriedades básicas de trigonometria. O que mais? Cossecante. Cossecante é o inverso do seno de x. Se você trocar, você pode escrever o seno de x como o inverso da cossecante. Chegar na matéria de cálculo já sabendo essas regrinhas básicas vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Tá? Porque o professor normalmente não fica revisando isso aqui. Ele já assume que você já sabe. E por último tem a cotangente. Cotangente de x é o inverso da tangente. E você também pode escrever a tangente como o inverso da cotangente. Então existem 6 relações trigonométricas. Você tem que saber a relação. Algumas identidades trigonométricas, tá? Essa aqui é a principal.
Essas três aqui também são extremamente importantes, porque às vezes aparece isso nas integrais e com uma simples manipulação você consegue resolver o exercício. Olha só, vamos supor que apareça para você a integral do seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Quem não sabe a primeira equação fundamental da trigonometria vai ficar perdendo um tempão fazendo essas contas. Isso aqui é 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então isso aqui é a mesma coisa de integrar 1 dx, que é igual a x mais c. Olha, o exercício ficou mais simples, porque você sabe algumas regrinhas de trigonometria. Agora eu quero passar mais uma regra para vocês, que é muito usada. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Divide todo mundo por cosseno de x. Se você dividir todo mundo por cosseno de x, você vai chegar numa outra relação trigonométrica. Seno sobre cosseno é tangente. Cosseno sobre cosseno vai dar 1. E 1 sobre cosseno, opa, tem que dividir ao quadrado, né? 1 sobre cosseno vai dar secante. Então, essa relação aqui também é extremamente importante. De verdade. Porque isso aqui cai demais quando aparece integral de tangente com secante. Se você sabe essa regrinha, você resolve o exercício na hora. Por exemplo, olha só. Olha que moleza. Se aparecer para vocês integral de tangente ao quadrado mais 1. Isso aqui é imediato? Não é imediato. Não sei fazer. Aí você não passa em cálculo de primeira só porque você não sabe as regras. Você não tem que saber todas. Só as principais. Se você soubesse que tangente ao quadrado mais 1 é secante, na mesma hora você substitui. Eu não estou integrando, tá vendo? Eu só reescrevi. E integral de secante ao quadrado é imediato. Isso aqui vai dar tangente de x mais c. Então, um exercício que parecia ser difícil, quando você usa algumas regras de trigonometria, passa a ser uma integral imediata. Tudo bem? Então, essas relações são importantes. Anota ela aí no seu caderno. Eu fico virando noite estudando e, mesmo assim, tiro uma nota baixa na prova de cálculo. Isso já aconteceu com vocês? Primeira coisa, por que você fica virando noite estudando? Isso acontece porque a maioria das pessoas deixa para estudar na véspera da prova. Então, tá lá nas 2 primeiras semanas de aula, o treino é difícil, mas você vai deixando para depois. Tem um mês para a prova. Amanhã eu estudo, amanhã eu estudo, amanhã eu estudo. Aí quando chega na véspera da prova, faltando 3 dias para a prova, você quer fazer um milagre e estudar o semestre todo, né? Toda a matéria para a primeira prova em alguns dias. Isso acontece com muito aluno. Tá? Eu também já fiz muito isso. O fato é que não é todo mundo que consegue estudar, né, aprender muita coisa em 3 dias. Você vai ter que absorver muita informação em pouco tempo. E aonde que vai ficar essa informação? Você pode participar, por exemplo, de um aulão. Se você participar de um aulão de integrais, um aulão de derivadas, você já vai ter acesso a toda aquela informação já resumida, né? Já de forma mais prática. Porque se você for pegar a matéria sozinho ou sozinha, vai ser quase impossível, porque a matéria é infinita. Você vai começar a estudar, você vai estudar o quê? Então, quem deixa para o final, é bom participar de algum aulão para ter um direcionamento. Eu já fiz vários aulões de cálculo. E, né, normalmente eu chamo de corujão. Tem o corujão de integrais, corujão de derivadas. E nesses corujões eu passo vários padrões. Então eu não fico resolvendo centenas de exercícios. Não, eu falo, eu tenho um padrão 1, tenho um padrão 2, tenho um padrão 3. Em cada padrão a gente faz 3 exemplos, 3, 4 exemplos, só para você entender a sacada e a gente vai para a próxima. Vai para a próxima. Só que eu passo mais de 50 padrões. Porque a prova está chegando. Não é todo mundo que consegue absorver muita informação em pouco tempo. Normalmente esse corujão começa 11 da noite, acaba 7h20 da manhã, e os alunos saem daqui de casa para fazer a prova às 7h30. Vira a noite aqui em casa, absorvendo todos esses padrões. Só que tem muito aluno
que vira à noite e não lembra nenhum nome. Tem gente que aguenta. Eu já fiz isso com um aluno que não sabia nada. Ele chegou na prova e conseguiu tirar 80%, mais de 80%. Agora, tem aluno que chegou lá na hora da prova e travou. Tipo assim, nossa, o que está acontecendo? Onde é que eu estou? Tem gente que trava. Então, esse método não é eficiente. Se você deixa para a última hora, fica virando noite na vez da prova, você está correndo, você está arriscando seu semestre inteiro. O ideal é você pegar um padrão por dia e ir estudando com calma. A galera vai deixando para depois também, porque muita gente não entende a aula do professor de faculdade e isso desmotiva, né? Aí você vai deixando para depois, e fica com vergonha de perguntar a dúvida na hora que ela aparece, aí a dúvida vai acumulando, depois vira uma missão impossível. E por isso que o índice de reprovação em cálculo é tão alto. Mas fica aqui comigo, nesse canal que tem vários conteúdos que te ajudam a passar em cálculo de primeira. Bora fazer a primeira questão? Eu tenho a integral de x² menos 1. Galera, tá ao quadrado. Tudo não é imediato. A gente não consegue integrar potências. A gente só consegue separar soma, subtração e quando tem número multiplicando. São só essas 3 propriedades estruturais. Quando não tem isso, você tem que transformar numa soma para depois separar. Como que você transforma isso numa soma? Tem aquele famoso produto notável, né? A menos B ao quadrado é A2. Menos 2AB mais B2. Você poderia usar essa fórmula. Esqueceu? Não tem problema nenhum. X ao quadrado menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. Você transforma em produto e depois abre. Como que resolve essa integral? Ó, já vou avisando. Se você fizer isso aqui, você não vai passar em cálculo primeiro. O professor vai te dar 0. Você não pode integrar o primeiro e multiplicar pela integral do segundo. Isso aqui é um erro comum que impede você de passar em cálculo primeiro. Integral de produto não é o produto das integrais. Quando tem produto, ou você usa uma técnica de integração, tem várias, partes, frações parciais, integrais impróprias, técnica de Richard Feynman, tem várias técnicas de integração. Mas se você conseguir transformar numa soma, provavelmente você vai chegar numa integral imediata. Então vamos usar a propriedade distributiva da multiplicação. x2 vezes x, x2 é x2 da x². x2 vezes 1 vai dar menos x2. Menos 1 vezes x2, menos x2. Menos 1 com menos 1, mais 1. Isso aqui em relação a x, né? Então, eu posso juntar o x2 com o x2. Vai dar x² menos 2x² mais 1. Pronto. Agora, nós temos somas. Aí sim, eu consigo separar em integrais imediatas. Vai ficar integral de x², integral de 2x2 e integral de 1. Eu vou subtrair esse e somar esse. Antes, o que eu posso fazer aqui? Está vendo esse 2 que está multiplicando? Pois é, esse 2 pode sair da integral. Então, eu estou usando propriedades estruturais aqui. Esse 2 sai dessa integral e a gente vai integrar só o x2. Agora sim, nós temos uma integral imediata. Temos 3 integrais imediatas. x² x² e a integral de 1. Por isso que eu chamo esse tipo de problema de integrais quase imediatas. São integrais que você manipula até chegar nas integrais imediatas. Tudo bem? Essa dica faz você passar em cálculo primeiro. Por quê? Você acha que vai cair nessa prova só isso? Integra x², que é só aplicar a fórmula. Normalmente, se cair imediato na sua prova, vai cair uma integral que é quase imediata. Você tem que saber manipular para depois resolver. Com a integral de x², x² sobre 5. Por isso que é imediato. O 2, integral de
x ao quadrado, 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Integral de 1 é x. Aí no final você põe um c. Não precisa ficar escrevendo c toda hora, não. São 3 integrais, e muita gente coloca mais c aqui, mais c aqui, mais c. Não precisa. Porque no final você junta a constante e você tem uma constante só. Tá bom? Então, essa é a resposta do exercício. Tenta pegar esse exercício e refazer no seu caderno. Tá? Não fica só assistindo, não. Para você passar em cálculo primeiro, tem que praticar. Segunda questão. Tangente ao quadrado. Meu Deus, como é que integra tangente ao quadrado? Você tem que saber aquela regrinha que eu ensinei para vocês. Ó. 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Então, tangente ao quadrado é só passar 1 para o outro lado. Fica secante ao quadrado de x menos 1. Tem gente que fica usando partes, tem gente que tenta fazer por substituição, aí erra e fica perdendo tempo. Não passa em cálculo primeiro porque não conhece as regras de trigonometria. Isso é uma integral quase imediata. Porque se você substituir tangente ao quadrado por secante ao quadrado de x menos 1, você transformou numa soma, né? Então, soma, subtração, toda subtração é uma soma, tá? Eu não estou falando errado, não. Porque, olha só, se você subtrai por 3, é a mesma coisa de somar com um número negativo menos 3. Então, toda soma é uma subtração. Fica essa dica aí para vocês. Qual é a integral de secante ao quadrado menos a integral de 1 dx? Eu posso separar porque isso é uma subtração. E agora eu tenho integrais imediatas. Assim, ela não é imediata. É quase imediata. Qual a integral de secante ao quadrado? Tangente de x. Integral de 1 é x. E no final você põe mais c. Essa é a resposta. Percebeu a importância de conhecer as principais regras de trigonometria? Não tem que saber todas. Tem que saber algumas. Questão número 3. Essa aqui é clássica. Nossa, aí você tenta usar substituição, tenta fazer por partes. Fica um tempão tentando fazer esse exercício. Mas, se você souber essa regrinha aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, você tem que dar 1. É a primeira equação fundamental da trigonometria. Isso aqui não é uma integral imediata, mas ela é quase imediata. Eu vou colocar o menos em evidência, aí aqui vai ficar mais. Esse menos é uma constante que está multiplicando a função. Então, eu posso tirar o menos. Por que o menos é uma constante? Muita gente olha para esse menos e pensa em subtração, mas isso aqui não é uma subtração. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque confundiu o sinal de menos com a operação subtração. Isso aqui não é subtração. Isso aqui é o menos 1 vezes o número. É uma constante que está multiplicando. Só que quando você tem menos 1, a gente simplifica colocando só o menos. Então, cuidado, não confunda menos 1 com o sinal de subtração. Tá bom? Isso vai mudar tudo. Agora, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá quanto? 1. É a primeira relação fundamental da trigonometria. Então, em vez de integrar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, você vai integrar simplesmente 1. E qual é a integral de 1? Agora você tem uma integral imediata. Integral de 1 é x. Então, o menos 1 continua. Integral de 1 vai dar x. No final, você coloca um mais c. Então, fica menos x mais c. Esse menos 1, você não precisa ficar escrevendo menos 1, tá? Normalmente, a gente coloca só o menos. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que conhecer as principais identidades trigonométricas. Questão número 4. Isso aqui é integral de uma fração. Você pode integrar o de cima e depois o integral de baixo? Já vi muito isso aqui acontecer. Os alunos pegam uma integral, pegam uma fração, e integram o de cima e depois integram o de baixo. Se você fizer isso aqui, você não passa em cálculo de primeira. O professor corta tudo. Isso aqui está errado. Tá? Vou escrever aqui, ó, diferente. Não faça isso. Sempre que tiver soma no numerador, isso aqui é propriedade de fração. Você pode separar. Vai ficar x3 sobre x2, 3x sobre x2, e por último, mais 1 sobre x2. Sempre que tem soma nos numeradores, você pode separar.
E por que eu separo em somas? Porque integral de soma a gente consegue separar, integral de divisão não. Agora vamos simplificar um pouco isso. X ao cubo dividido por x é igual a x. 3x dividido por x2 vai dar 3 sobre x. E x a menos 2 eu vou escrever como x elevado a menos 2. Que é 1 sobre x ao quadrado, coloca o expoente negativo, né? Então agora, isso aqui é quase uma integral imediata, entendeu? É uma divisão. Aí muita gente tenta fazer com frações parciais e fica perdendo o maior tempo. Tem soma no numerador? Tenta separar. Agora, a gente pode separar essas integrais. Vai ficar a integral de x dx menos a integral de 3 sobre x dx mais a integral de x a menos 2 dx. Ainda não é uma integral imediata, porque tem um 3 aqui. Constante multiplicando, tira a constante da integral. Então, para você passar em cálculo de primeira, é fundamental que você saiba aquelas regras estruturais. São 3 regras estruturais. Deixa eu relembrar aqui com vocês. Integral de soma, soma das integrais. Integral de subtração, subtração de integrais. E se tem um número multiplicando, o número sai. Tem que saber essas 3 regras. Senão você nunca vai chegar na integral imediata. Agora é só aplicar as regras de integrações imediatas. Qual a primitiva de x? x2 sobre 2. O menos 3 fica. Integral de ln. Opa, integral de 1 sobre x, né? É o ln do módulo de x. Não esquece esse módulo, hein? Se você esquecer de pôr esse módulo, o professor vai tirar ponto e você não vai passar em cálculo primeiro. Tem que tomar cuidado com esses detalhes. Integral de x a menos 2 fica menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Um erro comum. Muita gente escreve isso aqui, ó, menos 2 mais 1 e depois coloca o menos 3. Porque faz tipo 2 mais 3, entendeu? No negativo, a operação é diferente. Quando for negativo, você tem que ter uma atenção extra. Enfim, essa é a resposta. Perceba que a gente resolveu uma questão que é quase uma integral imediata. Você tem que manipular para depois chegar na integral imediata. Última questão. Seno de x, que multiplica seno vezes tangente dividido por secante ao quadrado. Tem aluno que pega isso aqui e nem tenta fazer. O professor está doido. O professor ficou louco. Como é que eu vou fazer um trem desse? Galera, você tem que saber as principais relações trigonométricas. Nessa questão, é só lembrar que tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Olha que lindo. Essa integral ela é quase uma integral imediata. Olha só. Eu tenho um fator comum, que é o seno de x. Põe o seno de x em evidência, vai sobrar 1 mais tangente de x. Certo? Que é seno de x vezes 1, seno de x vezes tangente ao quadrado. E quanto é 1 mais tangente ao quadrado? Adivinha? Aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado é secante. Então vai ficar seno de x vezes secante ao quadrado de x dividido por secante ao quadrado de x. O que você vai fazer com o secante ao quadrado? É isso mesmo, você corta. Essa integral aqui, ó, é um jeito mais divertido de escrever a integral do seno de x. Isso é o que eu chamo de integrais quase imediatas. Aí muito aluno tenta pegar isso aqui, aí usa partes, usa integrais trigonométricas, substituição, fica lá 30 minutos fazendo essa questão e erra toda hora. Tem que saber as principais relações trigonométricas. Você tem que conhecer esse tipo de integral, que são as integrais quase imediatas. Ela parece ser difícil, mas vai ser a questão mais fácil da prova. Qual é a integral de seno? O que você deriva aqui da seno? Agora é uma integral imediata, né? A resposta é menos cosseno de x mais c. Essa é a resposta. Então, fechou? Bora revisar tudo que a gente viu na live 79? O tema dessa live foram as integrais quase imediatas. A gente fez uma revisão das principais integrais imediatas. Então, regra do expoente, integral de 1 sobre x, integral de secante quadrado, de seno, de cosseno. Nossa, a gente viu muita coisa nessa live. Eu relembrei com vocês a integral definida, que tem que colocar constante de integração. A gente viu também as propriedades estruturais, integral de soma, subtração, quando tem número multiplicando,
passei também as principais propriedades trigonométricas, né? Tem a primeira relação fundamental da trigonometria. A partir dela, você também chega em tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado, que a gente usa muito nas integrais. Então, se você quiser passar em cálculo de primeira, recomendo que você pegue isso aqui e anote no seu caderno. Não fica só assistindo essa live, não. Eu passei também algumas dicas de estudo para quem fica virando noite para tirar uma nota boa na prova de cálculo. E resolvi 5 exercícios de integrais quase imediatas. Pega esses 5 exemplos, escreve no seu caderno e tenta fazer sozinho. Teve alguma dúvida? Assiste o replay do vídeo. Continuou com dúvida? Põe aqui nos comentários, porque eu vou te ajudar. Agora, se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Infelizmente, tem várias matérias que não deu tempo de passar aqui. Integração por partes, tem integração por substituição, tem frações parciais. Dentro de partes, tem partes do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Substituição tem tipo 1, 2, 3, 4, 5. Eu sempre uso a técnica de identificar padrões. Ou seja, parte está difícil, eu separo em vários padrões, pego o primeiro padrão, até que a matéria fique simples e todo mundo consiga acompanhar. A lógica dessas lives é o seguinte: eu sempre aprofundo um tema específico, para garantir que você vai entender o que eu estou falando. Porque se cada hora eu pegar um tema diferente, vira aquela aula de faculdade que ninguém entende nada. Então é isso. Se teve alguma dúvida, põe nos comentários. Se tem alguma listinha que está te travando, que está impedindo você de passar em cálculo de primeira, põe aqui nos comentários também. Então me chama nas redes sociais, porque eu vou te ajudar. Valeu!